Voltando agora, gente, nós vamos então dar início às configurações. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro momento, nós temos que desligar a máquina. Então, lembra aquele comando shutdown now. Por que nós estamos desligando a máquina? Para a gente poder trocar o comutador virtual, que eu já havia explicado, mas caso a gente tenha esquecido, o que é o comutador virtual? O computador virtual é uma placa de rede virtual que a máquina virtual utiliza para se comunicar com o mundo lá fora, tá ok? Que ela utiliza para conversar com a máquina hospedeira. Então, como eu faço isso agora? Eu vou lá Ubuntu DHCP, vou clicar em configurações, vou achar a rede aqui. No internet eu coloco rede interna. Quem estiver usando o Oracle, o VirtualBox, é só colocar a rede interna, ele já vem feito, tá bom? Então é bem mais fácil. Aí a gente vai dar OK agora e nós vamos iniciar novamente a nossa máquina. Lembrando, né? A gente pode colocar conectar, ação, iniciar. Temos várias maneiras aí de iniciar a nossa máquina virtual Linux. Agora então a máquina já ligou, nós abrimos o terminal, então quem não abrir, né, quem não abriu ainda, é só clicar lá no terminal e abrir. Agora a gente precisa então colocar a máquina do Ubuntu com o que? Com o IP fixo. Para a gente ver o IP é o ifconfig, certo? ifconfig a gente olha o IP. Então, com esse comando ifconfig, a gente consegue ver várias informações da nossa placa de rede, bem semelhante com o ipconfig do Windows. E o que nós temos que observar aqui, então? A gente tem que observar o nome da minha interface de rede. O nome correto é falar interface de rede, mas a gente fala popularmente o nome da minha placa de rede. Então, aqui, aonde eu vou analisar essa informação? Aqui, ó, ETH0 é o nome da minha interface de rede. Na máquina de vocês pode ser diferente, principalmente quem usa o Oracle. Ela pode usar um nome diferente, não tem problema. É só você decorar esse nome, memorizar, anotar no papel, qualquer coisa que nós vamos utilizar esse nome mais para frente. Então a gente deu esse comando para verificar o nome e a gente viu que o nome da minha interface de rede é o ETH0. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que colocar o IP fixo, o IP estático. Para isso, eu quero dar uma olhadinha. Primeiro, ó, você pode até observar que ele deu falha ao ativar a conexão de rede, porque nós estamos na rede interna, a gente não tem nenhuma DHCP nessa rede configurado ainda, então ele está dando essa falha, tá ok? Então aqui, ó, eu vou digitar o comando cat. O que o comando cat faz? Pessoal, vamos lembrar? Ele apenas mostra o conteúdo de um arquivo. Qual o conteúdo do arquivo que eu quero? O arquivo é o interfaces. Onde está o interfaces? Em network. E onde está network? Em etc. Então aqui, ó, é o caminho do meu arquivo /etc, /network, /interface. E cat é o comando usado para listar o que tem no arquivo, para mostrar o que tem no arquivo. Eu vou dar o enter e a gente olha o que tem nesse arquivo. Então são 3 linhas, tá, que temos no arquivo e nós vamos ter que alterá-las. Essas 3 linhas tá para o Linux pegar IP automaticamente. Nós queremos alterar essas linhas. Como eu faço para alterar? Para alterar o arquivo, então, eu vou usar um editor de texto. Eu posso usar o editor de texto Nano, que a gente já usou amplamente na sala. Então eu apago aqui e escrevo Nano. Mas se eu fizer isso, eu não vou conseguir gravar no arquivo. Eu vou ter que estar como usuário root. Então eu posso usar o comando sudo, que é superusuário faz. O superusuário faz alguma coisa, executa alguma coisa. Se a gente fosse fazer uma analogia, seria como se fosse no Windows executar como administrador. Então vou dar o Enter agora aqui. Ele vai pedir a senha do meu root. Eu vou colocar 123 e pronto. Agora aqui, o que tem nesse arquivo? Tudo que tem um cerquilha, o que vem na frente dele é comentário. Então é comentário isso daqui, tanto faz o que eu escrever aqui. Então eu posso apagar essa linha e colocar assim, configurado para IP fixo, que é o IP estático. E vou até colocar o IP que eu quero configurar aqui, 192.168.0.1.
Lembrando que essa parte aqui é um comentário, tanto faz o que eu quero escrever. O que vale é aqui embaixo, o que nós vamos escrever aqui embaixo. Então, eu vou escrever o quê? ETH0, que é a placa de rede que eu estou configurando no momento. Então, eu vou escrever ETH0. Então, agora aqui, eu vou continuar digitando o meu arquivo. E face, que é a interface que eu estou usando. Qual que é a interface? ETH0, coloco o 0 aqui. Depois, inet static. O que é isso? Quer dizer que eu vou usar um IP fixo. Aí a gente tem que passar o endereço. Como que é endereço em inglês? Address. Então a gente vai colocar address 192.168.0.1. Ok, agora eu vou falar qual é a máscara que eu quero. netmask 255.255.255.0. O que quer dizer isso? Quer dizer que é a minha máscara da classe C, quer dizer, o meu IP é da classe C. Agora, eu dou uma conferida, se eu digitei tudo certinho. Às vezes a gente pode colocar o O aqui, né, o 0, está tudo certinho, e face ETH0. Agora eu vou salvar. Então, como eu faço para salvar? Aqui embaixo, ele está mostrando para salvar. Já podemos usar o Ctrl X direto já, que ele fecha e já salva. Então, Ctrl X. Deseja salvar? Sim ou não? A gente vai colocar o S de sim. E ele vai falar, o nome do arquivo é esse? Sim, o nome é esse. A gente dá Enter para salvar. Então, agora a gente acabou de configurar para IP fixo. Será que pegou IP fixo mesmo? Vamos digitar o comando para ver. ifconfig, Enter. Então, a gente vai dar uma olhada e ver se ele realmente pegou o IP fixo. Notamos, então, que ele aparentemente não pegou o IP fixo aqui, né? A gente não está conseguindo olhar o IP da máquina aqui. Então, o que nós vamos fazer? Qual comando utilizar? Então, a gente viu que não pegou o IP. Eu dei um Ctrl L para limpar a tela, né? Ctrl mais o L, limpa a tela, né? Não digitando, logicamente, pressionando as teclas. E agora eu vou reiniciar o serviço da minha placa de rede. Então, o que é isso? Era como se fosse lá no Windows a gente clicar em reiniciar, desativar e ativar novamente a placa de rede. O comando no Linux é esse daqui. Sudo, porque somente o root pode executar, /etc, /init.d, qual é o serviço que eu quero reiniciar? Networking, restart. Vou dar o Enter aqui, rapidamente ele reinicia. E eu vou ver se deu certo. Então, ifconfig e dou o Enter. Com isso, a gente consegue observar aqui que eu, então, consegui já deixar a minha placa de rede pegando o IP fixo, tá bom? Então, no vídeo seria só isso mesmo para a gente fazer por enquanto. Depois a gente vai começar a configurar o DHCP.